atividade. Ok. Vamos lá, então. Então, se tiver alguém que ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Campos, né? Eu trabalho como constelador familiar, como terapeuta sistêmico. Trabalho presencialmente aqui na região de Campinas, né, em Valinhos, Paulinha. E trabalho também com constelações, né, feitas online, à distância. Constelação familiar é uma técnica terapêutica que nos ajuda a identificar padrões, né, inconscientes de comportamento herdados da nossa ancestralidade, principalmente da figura do pai e da mãe. Né? A modelagem inconsciente que nós fazemos, né, das expectativas e do comportamento do nosso pai, da nossa mãe, e que a gente modela ou reproduz inconscientemente. Okay? Então, não é uma técnica dialógica, né, como normalmente são as psicoterapias, né, em que nós sentamos e explicamos para um terapeuta o que está acontecendo. Né. A base da constelação, o que é? A gente posicionar representantes, né, colocar pessoas ou elementos, né, bonecos, peças, para representar espacialmente uma situação, né, e para, na representação espacial, a gente entender melhor, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, é uma outra forma de linguagem. Em vez de usar palavras, eu trabalho principalmente com espaço. Né? Eu gosto de enfatizar que a maneira como a gente se relaciona com o espaço, pessoal, revela muito sobre nós mesmos. Né? Se eu entrar na casa de uma pessoa e observar a maneira como ela usa aquele espaço, né, eu vou descobrir uma série de coisas sobre ela. Né? Tem gente, por exemplo, que adora, tem pavor de espaço vazio. Né? Enquanto tiver espaço, ela vai amontoando um monte de coisa para todo lado. Né? Não... E tem gente que tem pavor exatamente disso. A pessoa necessita de muito espaço. Né? Ela é muito clean, ela precisa de poucos móveis, poucas coisas. Então, essas posturas frente ao espaço, né, indicam, por exemplo, o quanto uma pessoa é controladora, né, o quanto uma pessoa é carente, né, revela uma série de coisas sobre isso. Né? Então, o nosso uso de espaço, ele é uma linguagem de comunicação. Né? É um pouco isso que a gente trabalha em constelação. Né? Essa história de ver como um cliente posiciona representantes espacialmente, né, ajuda a gente a entender como que ele vê aquela situação. E a partir daí a gente começa a acompanhar os movimentos que acontecem. Né? Então, além da questão espacial, né, outra linguagem de comunicação é a movimentação. O fato dos representantes ficarem parados, dos representantes se afastarem ou se aproximarem, né, das histórias que estão sendo olhadas, nos ajuda muito a entender quais são as dinâmicas dominantes com aquela pessoa. Ok? E nessa história de eu usar espaço, né, de eu usar a comunicação não verbal, né, eu estou principalmente abrindo espaço para entender e para olhar dinâmicas inconscientes, né, dinâmicas que não estão aqui na superfície do que eu vejo. Né, estão lá escondidinhas em algum ponto aí da minha psique. Né. Então é principalmente uma técnica voltada, né, para a percepção de dinâmicas inconscientes. Então, como eu falei, né, a constelação pode ser feita individualmente no consultório, né, normalmente com o uso de bonequinhos. Como esse aqui, por exemplo. Né, eu posiciono bonecos, por exemplo, para entender um pouquinho as heranças transgeracionais. Né. Posiciono o cliente, posiciono os irmãos, o pai, a mãe, os avós. Né, e começo a prestar atenção na dinâmica dos representantes, né, o que está sendo visto e o que não está sendo visto. Né? Isso me ajuda a entender exclusões, culpas, e uma série de elementos inconscientes estão presentes, né? Estão sendo transmitidos de uma geração para outra. É basicamente assim que funciona uma constelação. Ok? Beleza. Então eu vou falar brevemente sobre o que eu gostaria de considerar com vocês, pessoal, a questão de constelação e autoconhecimento. Em seguida a gente vai abrir então um espaço para a gente conversar, tá bom?
para outras pessoas participarem, para fazerem perguntas e comentários, né? O que eu quero trazer para vocês aqui eu vou expor brevemente. Depois, né, vamos abrir para perguntas e se sobrar tempo, né, a gente poderia fazer alguma dinâmica também, ok? Então nós estamos num momento que se idealiza bastante, né? Tá muito na moda falar em constelações, né? E eu sou muito procurado por pessoas que acham sinceramente que a constelação vai resolver os problemas delas, né? Eu às vezes acabo decepcionando um pouco os clientes, né? Eu gosto de falar para eles que o que resolve, né, de fato, uma situação, né, é a tomada de consciência do cliente, né? É a capacidade dele de perceber de fato o que está acontecendo, né? Então, o que conduz à tomada de consciência é um esforço de autoconhecimento, né? O que cura a pessoa é o autoconhecimento, né? A constelação costuma ser uma boa ferramenta de autoconhecimento, né? Ela é eficiente para nos apoiar no sentido de perceber coisas que nós normalmente não vemos, né? Mas ela não é a única ferramenta, né? Existe muito mais coisa, né? E se eu fizer a constelação, né, e não fizer esforços de autoconhecimento, né, eu estou perdendo meu tempo, né? Ela não faz milagres e não vai acontecer absolutamente nada, né? Então, o grande ponto, pessoal, é a nossa capacidade de nos darmos conta do quanto nós conhecemos pouco de como nós funcionamos, né? É isso que eu percebo na ideia de autoconhecimento, né? As pessoas falam de autoconhecimento pensando muitas vezes em termos espiritualistas, né? No, sei lá, a percepção que vai me conectar com Deus, que vai revelar a suprema verdade do universo e coisas assim. E não quero dizer que isso não possa acontecer, né? Mas eu penso em autoconhecimento numa fase, no sentido bem mais no chão mesmo, né? De eu começar a entender direitinho como que eu funciono aqui, hoje, né? Como que é exatamente as molinhas que movimentam, né, o meu universo emocional, as molinhas que movimentam a minha estrutura de pensamento e que me fazem agir dessa ou daquela forma, né? Entender como eu funciono hoje na relação com as pessoas, na relação comigo mesmo, na minha maneira de olhar e entender a vida. É como se fosse... Pense na ideia de a gente ter um manualzinho de instruções de como a gente funciona, né? Às vezes, quando a gente trabalha temáticas, né, dificuldades de relacionamento, eu gosto de desafiar os clientes, né, no sentido de eles explicarem para uma outra pessoa, né? Falam, então, tudo bem, você tem dificuldade de relação com a esposa, com o esposo, né? Traduz para mim como que você funciona. Como que você explicaria para ele, né, como é o seu funcionamento, né? Como que você lida com essas coisas, né? Isso normalmente é desafiador para as pessoas, né? Nós temos dificuldade de explicar isso para outras pessoas. Por uma razão muito simples, né? Nós próprios não sabemos, né? Eu não sei explicar para uma outra pessoa exatamente qual é a dinâmica que faz com que eu me torne agressivo, nervoso, né? Os elementos que desencadeiam meus medos, as minhas ansiedades, né? Nós próprios não conhecemos isso, né? E esse é o grande ponto, esse é o problema, né? Como que eu vou me relacionar de maneira harmoniosa, principalmente com as outras pessoas, né? Se eu não sei exatamente como que eu me comunico, como que eu expresso o que eu estou sentindo e como os meus propósitos reais, os meus objetivos reais na relação, né? Então nós temos muitas ideias preconcebidas de como as coisas funcionam, né? Mas nós somos muito ignorantes da realidade do que nos movimenta, né? Então é nesse sentido que eu estou pensando no autoconhecimento, de a gente começar realmente, primeiro, a perceber de fato o quanto nós somos um mistério para nós mesmos, né? E a partir daí, de eu começar praticamente a construir esse manualzinho de instruções, né? De eu realmente me tornar capaz de responder a pergunta, né? Como que eu penso, como que eu sinto, como que eu funciono, né? Ok? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de dar alguns exemplos disso, né? Eu queria trabalhar bastante essa ideia de que nós não nos conhecemos, porque talvez uma das ideias mais falsas que nós temos, pessoal, né?
nós achamos que sabemos exatamente o que nós somos, tá? Como nós funcionamos e tudo, né? Não... E as pessoas às vezes costumam ficar incomodadas, né, quando alguém diz isso, né? Falam, você não sabe, você sabe muito pouco sobre si mesmo. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho na nossa realidade, o que nós somos de fato, né? Então, o legal das constelações é que elas nos revelam, elas ajudam a gente a perceber toda uma dimensão que normalmente nós ignoramos, né? É que é a dimensão das heranças transgeracionais e inconscientes que todos nós carregamos, né? E que acaba afetando, né, as outras dimensões fundamentais. Então, eu tenho uma dimensão, por exemplo, da expressão de sentimentos e emoções, né? E normalmente nós temos dificuldade até de enunciar, né, de dar um nome para o que nós sentimos, né, nos diferentes momentos, né? Nós conhecemos pouco isso. Eu me irrito, eu tenho medo, eu tenho um monte de outras coisas que eu normalmente nem sei muito o nome que eu dou para isso, né? E como funcionam essas emoções? De onde elas vêm, né? O que produz elas? O que provoca? A maioria de nós não conhece os botõezinhos que acionam, né, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas diversas reações, né, de violência, de agressividade, de desconfiança e por aí vai, né? Então, nós temos, por exemplo, nós temos partes das nossas emoções presas em situações traumáticas, né? Então, nós temos mecanismos de defesa que ligam, né, quando existe a mínima possibilidade de a gente chegar numa repetição de algo que aconteceu, né? Então, por exemplo, a aparência das pessoas pode desencadear mecanismos de defesa, né? Alguém que me machucou na infância, por exemplo, e aí lá 10, 20 anos depois eu me encontro com uma pessoa que tem um tom de voz parecido com aquela. Aí automaticamente eu fico, eu praticamente não conheço essa pessoa, mas eu fico inseguro em relação a ela, né? Ela me causa insegurança, porque eu estou associando ela com aquela primeira pessoa que me machucou e tem o mesmo tom de voz, né? Percebe? Então, está acontecendo nesse momento uma dinâmica de espelhamento, né? Eu estou vendo algo de uma pessoa numa outra pessoa e não me dou conta, né? E respondo e trato essa segunda pessoa da maneira como merecia ser tratada a primeira pessoa, aquela que de fato me machucou, né? E nós fazemos isso o tempo todo, pessoal, né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante em constelação, né? De novo, né, a questão da dimensão sistêmica das nossas convivências, né, dos nossos relacionamentos. É muito comum, então, eu estar fazendo espelhamentos, né? Eu ver em outras pessoas terceiros, né, que não fazem parte da relação. Talvez o exemplo mais clássico, né, mais comum disso, seja, por exemplo, na relação entre homem entre cônjuges, né, dentro do casal. É muito comum que um projete no outro a figura do pai e da mãe, né? Que o marido projete na esposa alguma coisa que ele gostaria de resolver com a mãe, né? E que ele acaba, né, e coisas que ele gostaria, na verdade, de dizer para a mãe, ele acaba dizendo para a esposa, né? Ele acaba descarregando na esposa, porque ele está espelhando a mãe na esposa. E vice-versa, muitas vezes a mulher, né, projeta no marido, dificuldades de relacionamento que ela tem com a figura do pai, né? Ela espelha no marido a dificuldade de relacionamento com o pai e discute com o marido como se estivesse discutindo com o pai, né? Isso acontece o tempo todo, né? E muitas vezes essas dinâmicas de espelhamento podem levar ao fim de um relacionamento, né? Isso é completamente inconsciente, as pessoas não se dão conta de que fazem isso, ok? Outro lugar onde isso acontece muito, por exemplo, é nos relacionamentos profissionais, com a figura do chefe, né? É muito comum que a gente projete a figura da mãe ou do pai no chefe, né? Na chefia masculina ou feminina, por exemplo. E eu acabo tentando resolver com o chefe, né, a continuidade da dificuldade de relação com o pai ou com a mãe. E vice-versa, né? O chefe muitas vezes projeta nos seus comandados, né,
o relacionamento que ele tem com seus filhos, né? E espelha nos comandados a figura dos filhos, ou então espelha nos seus colaboradores a figura do pai e da mãe também. Então, percebem? Então, nós criamos confusões de relacionamento inconscientes em que eu, na verdade, estou me relacionando com as pessoas e estou espelhando outras pessoas. É como se o pai e a mãe estivessem presentes o tempo todo. É por isso que em constelação a gente sempre dá tanta importância para entender, né, como que nós estamos em relação ao pai e à mãe. Porque essas dinâmicas do nosso relacionamento com o pai e a mãe, nós costumamos modelar, pessoal, para a maioria dos relacionamentos que nós temos. Nossos amigos, nossa chefia, nossos colegas de trabalho, nossas relações afetivas, né, namorados, esposo, esposa, e relacionamento com os filhos. Né? Nós trocamos de lugar com os pais e tratamos os filhos como os pais nos tratavam muitas vezes. Né? Modelagem inconsciente. Okay? Isso está entrando né, aí eu estou entrando numa outra questão que é fundamental também, né, que é o quanto a gente conhece pouco a nossa personalidade. Né? E nós gostamos de construir uma ideia, né, de que nós somos adultos, autônomos, independentes e racionais. Né? Eu analiso as situações, eu tomo minhas decisões, né? Eu de maneira autônoma e independente sou independente em relação aos outros, né? Ou seja, nós gostamos de pensar na ideia do indivíduo autorresolvido, né? Independente. E quando a gente de fato observa as pessoas, né, os estudos principalmente de neurociências, né, demonstram muito isso, né, o quanto na realidade nós somos inconscientes e dependentes dos outros. Né. A nossa personalidade, pessoal, ela é basicamente construída na relação com outras pessoas. Nós fazemos o tempo todo, né, e normalmente de forma inconsciente, dinâmicas de modelagem. Né? Nós copiamos comportamentos o tempo todo. Okay? Então, qual que é a dinâmica? Né? Eu normalmente tento copiar aquilo que eu gosto, que eu acho que funciona, né, que é legal, e eu tento me afastar daquilo que eu não gosto. Né? Então, se a gente começar a observar um pouquinho do nosso jeito de ser, não precisa fazer muito esforço para eu começar a identificar de onde partem algumas coisas. Né? Vou dar alguns exemplos. Né? As nossas estratégias afetivas, por exemplo, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Né? Eu posso ser muito comunicador, muito próximo, muito expansivo com as pessoas. Eu posso ser muito retraído, muito tímido, muito reservado. Né? Tanto numa situação como na outra, se eu prestar atenção, eu vou ver que eu estou copiando alguém. Né? E, normalmente, a figura do pai e a mãe. Né? Costumam ser os eixos estruturais da relação da criança. Ou aquelas pessoas que são próximas e importantes no relacionamento com a criança. Os irmãos mais velhos, né? Um tio, uma tia, um avô, uma avó, que tem uma convivência muito íntima com a criança. Né? É daí que parte a modelagem. Okay? Então, vou ver que minhas estratégias afetivas podem ser parecidas com a da minha mãe, parecidas com a do meu pai, coisas assim. Né? Nós fazemos assim o tempo todo. Eu tenho, por exemplo, uma maneira de me relacionar, de me expressar quando eu acho graça nas coisas. Né? A minha maneira de dar gargalhada, de rir, né, de expressar alegria, é uma modelagem consciente no meu pai. É impressionante a maneira como eu reproduzi a forma como meu pai, a gargalhada do meu pai, por exemplo, a maneira dele rir, é muito semelhante. Né? Houve uma modelagem, tá bom? Isso é apenas um exemplo para vocês entenderem. A mesma coisa acontece com vocês. Se começarem a observar, né, os eixos do comportamento de vocês, vão ver também a dinâmica de modelagem. Ou copiando, né, coisas que eu olho e falo, opa, quero fazer igual. E nós nunca fazemos 100% igual, pessoal. Sempre existe algum esforço de adaptação. Né? Ou então, aquelas coisas que a gente chama de modelagem negativa. Né? Eu vejo a pessoa fazer alguma coisa que eu acho muito prejudicial, né, que eu não gosto. Eu olho para aquilo e falo, eu faço questão de fazer diferente disso. Né? E vou tentar fazer diferente.
E o maluco disso é que muitas vezes, exatamente porque eu rejeito algo numa pessoa, eu não aceito de maneira nenhuma, eu inconscientemente acabo reproduzindo exatamente da mesma forma. Aquele meu exemplo são as nossas estratégias de expressar agressividade. Quando eu fico indignado, quando eu fico irritado, quando eu fico nervoso, eu também estou modelando pessoas, né? E muitas vezes eu estou modelando pessoas que eu sei que me machucam, né? Que têm comportamentos que eu não aprovo, que eu não aceito. Mas é o comportamento que eu tinha para observar, né? Então, a minha zona de conforto, muitas vezes, é reproduzir aquele comportamento. E, de novo, né, eu posso estar nesse papel aí, copiando a figura do pai, me repreendendo na infância, da mãe, de um tio, de um avô, de um irmão mais velho, né? Isso é muito comum também, ok? Modelagem negativa. E isso, pessoal, essa história da modelagem, né, é claro que é muito importante o que acontece na infância, né? Ela é muito estruturante, essas primeiras experiências. Mas esse processo continua acontecendo a vida toda, né? Até hoje, né, nas nossas relações, nós estamos o tempo todo construindo ainda partes da nossa personalidade, né? Na convivência, nós nos transformamos, né? Então, boa parte do que eu construo, né, do que é o Marcelo, do que eu sou, né, essa construção acontece na relação com as outras pessoas, né? De uma tal maneira que, se eu me afasto muito das pessoas, ou se eu me afasto completamente das pessoas, esse processo tende a ficar estagnado. Eu paro de me transformar internamente, né, por falta de elementos para modelagem. Então, as minhas relações afetivas significativas também têm muito de modelagem. Não é difícil perceber, depois de uma experiência afetiva muito grande, né, em que eu convivo alguns anos com uma pessoa, nós saímos transformados dessas relações, né? Nós aprendemos e modelamos coisas dessas pessoas, né? E incorporamos no nosso jeito de ser, né? Então eu posso ser muito tímido e me casar com alguém que é bastante expansivo, e depois de alguns anos pode ser que eu me descubra muito mais expansivo do que eu era no começo, né? Aprendi com essa pessoa, né, e acabei incorporando alguns elementos, né? Isso que eu chamo de minha personalidade, de minha forma de ser. E o que é engraçado nisso, pessoal? Normalmente a gente não se dá conta disso, né? Nós temos muitas vezes a ilusão de que nós somos uma imobilidade psicológica. É muito impressionante, às vezes, como a nossa memória registra a nossa trajetória de vida, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência de que nós mudamos, né? Parece que eu sou apenas um Marcelinho pequenininho lá que ficou maior, grande, né? E que trouxe toda aquela personalidade para cá. E se eu começar a olhar com muitos, né, se eu começar a olhar detalhadamente, né, a me recordar detalhadamente como que eu funcionava, eu vou ver que, na verdade, né, nessa trajetória, eu mudei muito. E às vezes eu percebo isso através do olhar de outra pessoa que ficou 5, 10, 15 anos sem me ver e me reencontra agora e começa a olhar e fala: nossa, Marcelo, mudou muita coisa em você, né? Você está muito diferente hoje. Ok? Então, esse processo é importante que a gente compreenda, pessoal, né? O quanto nós estamos nos construindo na relação com o outro, né? E muitas vezes, né, essa outra pessoa que se aproxima na nossa vida, né, houve uma dinâmica inconsciente que atraiu pessoas exatamente para a gente realizar processos de modelagem, né? Pessoas que trazem elementos que nos fazem falta, né? É como se fosse uma grande consciência, né, que quer fazer uma homeostase, né? Ela identifica o que nos falta e traz essas pessoas até a nossa vida. É por isso que é muito interessante, né? Em constelação a gente desafia as pessoas sempre nesse sentido, né? Da gente estar sempre se questionando o que em mim atraiu as pessoas com quem eu convivo, né? Porque são exatamente essas pessoas e não outras, né, que estão convivendo comigo hoje, né? O que elas estão trazendo para a minha vida? Quais são as minhas necessidades sistêmicas, né? Ou quais são os contratos inconscientes que estão atraindo essas pessoas, né? Tanto as pessoas que são boas da gente ter por perto, né, que é prazeroso e é gostoso que elas estejam,
como, né, e talvez, né, principalmente aquelas presenças que nos incomodam, né, aquelas pessoas que são desconfortáveis para nós, né? Qual que é a razão sistêmica delas estarem em nossas vidas, né? O que elas estão presentes para nos provocar, para nos ensinar, ou para nos convidar para olhar, né? É um pouco a ideia de que aquilo que me causa muito desconforto no outro, né, eu provavelmente tenho em alguma maneira dentro de mim, né? E de que a rejeição e a não aceitação, né, simplesmente fazem com que a gente arraste esses elementos, ok? Então, basicamente, eu quis apenas dar alguns exemplos para situar essas coisas de dinâmicas que acontecem aqui e agora na nossa vida e que normalmente a gente não observa, a gente não presta atenção, a gente não tem consciência, né? Quis dar apenas alguns exemplos para caracterizar o quanto é importante a gente se autoconhecer, né? Nós começarmos a prestar atenção em como nós funcionamos. Tudo bem? Nesse sentido, pessoal, a constelação ela é um paradigma interessante para a gente pensar como que a gente poderia atuar na vida, né? Como a gente pode se comportar diante das pessoas e das relações, né? Então, quem já assistiu uma constelação sabe que o cliente ele não participa da imagem que nós construímos, né? Ele constrói a imagem, né? E ele fica sentadinho fora da imagem, né? Para ver de um lugar imparcial, né? O todo, né? Para ele ter a visão da imagem completa. E esse talvez seja um primeiro convite muito legal para a gente pensar, para nós, como nós olharmos para a vida, né? Nós normalmente olhamos a partir de um lugar. Eu estou muito inserido nas histórias, né, nas minhas histórias de vida. Então eu tenho um olhar muito limitado para perceber. Eu percebo algumas coisas, existe uma grande quantidade de coisas que eu não percebo. E como seria interessante, em algumas situações de vida, eu dar alguns passos para trás, tentando olhar de maneira mais ampla para a situação, tentando ver da maneira mais externa possível, né? Então, eu acho que essa maneira de, né, pensando a constelação como uma reprodução do que é a vida, é um primeiro convite muito interessante para a gente pensar a maneira como nós nos relacionamos com situações, né? Se eu fico apenas olhando para o meu umbigo, né, apenas para a minha percepção, ou se eu consigo dar esses passos para trás e também tentar entender como as outras pessoas envolvidas percebem a mesma situação. E o que normalmente a gente vê de uma constelação, né? O cliente ele monta uma primeira imagem, né, que normalmente retrata como ele está vendo a situação, né? Então vamos imaginar numa dificuldade de relacionamento que ele tem com o pai e a mãe, né? Ele posiciona um representante para o pai, ele posiciona um representante para a mãe, e ele se posiciona num lugar que faz sentido para ele, né? E muitas vezes ele, né, ele está lá olhando para o pai e para a mãe numa situação que a gente chama de DR, né? Frente a frente um com o outro. E, ok, ele tem a ideia de que ele está vendo, né? Ele percebe o pai e a mãe. Aí a gente libera os representantes para começarem a se movimentar. E de repente, o que acontece com o representante dele? Ele dá as costas para os pais, ou ele olha apenas para o pai, ou ele olha apenas para a mãe, ou ele começa a olhar para o chão, né? E o que a imagem está mostrando? Ele está muito indisponível para, de fato, olhar para esse pai e para essa mãe, né? Ele está preso em alguma história, em algum elemento da qual ele não se fez consciente ainda, né? E ele tem a fantasia que entende o que está acontecendo com o pai e a mãe, e na verdade ele não, né, ele está olhando para um outro lugar, ele está bastante indisponível para perceber essas coisas. A mesma coisa acontece conosco, pessoal, na vida, né? Nós normalmente não temos consciência da nossa indisponibilidade, né? E muitas vezes as pessoas estão sendo agressivas conosco, né? Não porque elas estão num movimento de resposta a um primeiro movimento nosso de não olhar para elas, né? Muitas vezes o desconforto das pessoas, né? Perdão, a maneira como elas nos tratam, né, é um esforço para retratar o desconforto de não se sentirem vistas por nós mesmos, né? E é difícil ter consciência disso. E sempre é muito chocante, né, quando eu tenho
a tomada de consciência que de fato eu não estou olhando para alguém. Né? Isso acontece muito em relação aos filhos, em relação ao esposo, esposa, né? Ao parceiro ou parceira, em relação a irmãos ou amigos, em vários universos de relacionamentos. Né? Então, é a dinâmica, né? O que eu vejo, para onde eu olho e o que eu não percebo. Né? Eu estou sugerindo que a gente se desafie nas situações de vida, principalmente quando existem conflitos envolvidos. Né? Eu estou me indispondo com alguém, né? eu briguei com alguém, e eu procurar pensar nisso, né? Para onde eu olho? Né? O que eu estou vendo nessa relação? Ok. E agora, o que eu não estou percebendo? O que eu não estou vendo? Né? E onde está de fato a minha atenção quando existe o conflito nessa relação? Né? Ok? Então, é um movimento da constelação, um paradigma de constelação que eu estou sugerindo de a gente levar para a vida. Né? De eu começar a me questionar e me desafiar, tratando as situações da vida como se fosse uma imagem de constelação. Ainda continuando nisso, né? O que normalmente a gente percebe numa constelação? Muitas vezes o primeiro esforço, né? O primeiro movimento de cura é a minha capacidade de olhar para a minha própria dor, né? De eu expressar isso para as pessoas. Né? O que de fato eu estou sentindo. Então, em constelação é muito comum o representante olhar para o outro, né, e o facilitador pedir para ele dizer uma frase do tipo, né, algo que você fez, algo que você me disse, me produziu, me causou muita dor, né, me causa muita dor. O movimento de eu poder dizer para essa pessoa, né, como que eu me sinto em relação a ela. E é interessante que muitas vezes isso, então esse movimento de eu poder expressar minha dor automaticamente, ou né, normalmente facilita, pessoal, o movimento seguinte, que é o movimento em que eu consigo ver a dor do outro, que normalmente eu não percebo. Aí eu consigo me dar conta que muitas vezes comportamentos da outra pessoa, que eu normalmente leio como desamor, né, o afastamento, né, que eu acho que a pessoa não me ama mais, a dificuldade dela olhar para mim, que eu também interpreto como desprezo, como não me amar mais, eu consigo entender que muitas vezes isso está relacionado com limitações enormes que essa pessoa tem e que tornam difícil ela olhar para mim, né? Muitas vezes ela sente culpa em relação a mim, né? E exatamente ela evita olhar ou evita se aproximar, porque essas dinâmicas aumentam a dor dela, né? Percebe? Então, é o processo de começar a entender um pouquinho a dor do outro. Né? Isso normalmente alimenta a capacidade de empatia, de entender o que acontece com o outro. E normalmente é o momento em que eu me dou conta que o julgamento que eu estou fazendo do comportamento do outro muitas vezes está equivocado, né? Ou não retrata exatamente a situação. Okay? Eu participei essa semana de uma constelação, né, em que nós vimos um pai que tinha muita dificuldade de olhar para os filhos. Né? E é claro que os filhos estavam muito irritados, né, e muito magoados com esse pai. Na primeira imagem que se formou, né, em que nós vimos esses filhos olhando o afastamento do pai, né, com muita dor, todos nós tomamos um pouco partido desses filhos, né, ficamos com pena desses filhos, né, são adultos hoje, né, no começo da dinâmica eram crianças, e olhamos tudo, né, com muita severidade para aquele pai. No movimento seguinte, fez sentido colocar o avô, né, o pai desse pai, para a gente olhar a dinâmica de relacionamento com o pai dele. Aí ficou muito claro que ele apenas estava reproduzindo com os filhos a maneira como o próprio pai se relacionava com ele. Né? O pai também era uma pessoa muito afastada e que tinha uma dificuldade de lidar com o universo afetivo. Né? O pai evitava a proximidade com o filho e evitava olhar para o filho. Ele aprendeu isso com o pai. Né? E nas limitações dele, né, tudo que ele consegue fazer é reproduzir com os filhos a mesma estratégia do pai, né, produzindo os mesmos resultados. E dava para ver no representante dele que ele se sentia culpado. Ele tinha consciência da dor que ele produzia nos filhos agindo assim.
Mas o dramático da situação é que ele não era capaz de se comportar de outra maneira. Ele não tinha maturidade emocional para construir uma outra estratégia. Ok? E compreender essa limitação do pai ajudou os filhos a olhar de maneira mais compreensiva para esse pai, né? Aquele olhar de falar, bom, agora eu consigo entender um pouquinho das suas limitações. Agora eu também vejo um pouco da sua dor. E eu compreendo agora que a dor que eu sinto é muito semelhante à dor que você sente, pai. Então percebe, né? Esse novo olhar, né? Esse olhar mais empático, automaticamente aproximou os dois lados, tornou os dois lados mais compreensivos um em relação ao outro, né? Que é a grande dinâmica de uma constelação, pessoal, né? O grande esforço desse trabalho é exercitar o olhar, né? É nós entendermos o que eu olho, por que eu olho, e principalmente o que eu não vejo e por que eu não vejo. E nesse processo de começar a me esforçar para olhar aquilo que eu evito olhar, né, é que nós temos essas tomadas de consciência que nos transformam, né, que são o nosso autoconhecimento. Ok? Outro elemento importante na constelação, que eu acho que seria interessante da gente olhar para, né, trazer para a nossa vida, né, incorporar como um paradigma de comportamento, é o esforço de inclusão, né, de identificar o que está excluído e de se esforçar para incluir. Então nós temos muito disso na nossa personalidade, pessoal, todos nós. Eu estava dando exemplo da questão da modelagem do pai e da mãe, né? Aquelas coisas que são inaceitáveis, né, na figura do nosso pai e da nossa mãe, nós arrastamos para o resto de nossas vidas, né? Elas fazem parte da nossa personalidade e criam uma dinâmica em que eu não aceito parte de mim mesmo, porque essa parte é exatamente igual, né, àquilo que eu rejeito na figura do pai, na figura da mãe, ou de algum elemento fundamental aí, né, nessa convivência de infância. E quanto mais eu brigo com esse elemento, né, é como se eu quisesse exigir que o pai e a mãe fossem diferentes do que foram de fato, né? Como se eu quisesse dizer para eles, eu não aceito o que vocês são, né? Vocês deveriam ter sido completamente diferentes, né? Quanto mais eu brigo com isso, mais eu brigo com tudo aquilo que eu construí a partir da figura desse pai e dessa mãe. E muitas vezes os dons e as capacidades deles, né, que naturalmente nós herdamos, né, eu não me sinto com permissão de utilizar, né? Não posso me apropriar disso porque faz parte desse cenário do que eu não aceito. E é muito estranho, né, quando nós exercitamos o movimento contrário, né, de olhar para esse pai, para essa mãe, e fazer o esforço de compreender as suas limitações e de aceitá-los tal como eles são, exatamente como eles são. Essa dinâmica me libera para também aceitar essa parte da minha personalidade que eu modelei a partir deles. Então também se torna uma permissão para me aceitar a mim mesmo. E sempre, pessoal, eu observo muito isso no consultório, né? Aqueles clientes que são muito reacionários em relação à figura paterna e materna, normalmente eles são extremamente autocríticos, eles são extremamente exigentes consigo mesmos, né? E normalmente levam essa dinâmica para relacionamento com os filhos também, né? Ok? Então, esse exercício de aceitação, né, de parar, de renunciar a querer transformar as pessoas e de se esforçar a aceitar as pessoas tal como elas são, né, ele é extremamente libertador. E muitas vezes eu não tenho a consciência disso. Eu vejo muitas pessoas que sentam lá no consultório começando, falando, não, tá tudo bem, eu né, sou muito tranquilo em relação à figura do pai, da mãe. Aí a gente começa a constelar, começamos a olhar para essas dinâmicas, né? Aí devagarzinho começam a surgir os bloqueios, né? A pessoa tem resistência a admitir isso. Então, na medida em que eu descubro esses bloqueios, isso sempre abre um espaço muito importante para transformações interiores, ok? Então,
E muitas vezes essas pessoas que são desagradáveis na nossa vida, que surgem para nos provocarem de alguma maneira, elas normalmente estão a serviço, né? Elas sistemicamente são atraídas na nossa vida para nos ajudar a olhar para esses bloqueios, para as coisas que eu não aceito. Okay? Então, tudo aquilo que eu olho, né, que eu tenho dificuldade de aceitar, é um enorme convite para descobrir esses bloqueios sistêmicos, né, para eu descobrir essa dimensão da não aceitação e da não aceitação interior. E aí qual que é a dinâmica? Né? Então, eu já estou comentando, né, a dinâmica da constelação é tentar, então, conciliar opostos, né? Incluir o que está excluído, né? E harmonizar ou reconciliar, né, vítimas e perpetradores, né, vítimas e vilões. Né? Essa outra dinâmica interessante que normalmente a gente não se dá conta. Né? Nós somos, de maneira inconsciente, nós nos voluntariamos na nossa vida, pessoal, para ocupar esses lugares, ou de vítima ou de vilão. Né? Constelação a gente chama de perpetrador. Né? Nós atraímos esses cenários. Né? Então, quando eu quero ser uma vítima, eu crio um cenário de vida em que eu atraio alguém para me agredir de alguma maneira. Né? Eu quero me colocar nesse lugar. Né? Ou por culpa inconsciente, né? O que a gente chama de compensação arcaica, eu preciso pagar com dor, eu preciso sofrer de alguma maneira para me sentir com boa consciência, para me sentir espiando algo que eu devo. Né? Uma culpa inconsciente. Aí eu me coloco na posição de vítima. E a posição de vítima não é eterna. Nenhum de nós fica a vida inteira na posição de vítima. Na dimensão, enquanto vítima, em algum sentido, né, eu vou me transformar num vilão. Né? Seja arregimentando pessoas para se vingarem, né, da pessoa que me machucou, ou seja criando um outro cenário em que eu vou inconscientemente descontar em outras pessoas aquela dor que eu recebi. Né? O exemplo muito clássico disso é a questão dos abusadores sexuais, né? Das pessoas que estupram, que abusam sexualmente, né? Principalmente de menores, né? De crianças. Quando a gente vai pesquisar, né, a trajetória de vida dessas pessoas, muitas delas, normalmente, foram, né, na sua infância, vítimas de abuso sexual. Foram vítimas de um primeiro cenário, né, de pessoas que lhes causaram dor. Aí elas crescem, se desenvolvem, ficam presas nessas histórias que elas não aceitam, né, e se convertem lá na frente nas perpetradoras, né, nos abusadores de outras crianças. E percebem que essa é uma mecânica inconsciente, pessoal, que se perpetua. Né? Vítimas que se transformam em perpetradores, que vão produzir novas vítimas, que por sua vez vão se transformar em novos perpetradores. Né? Nós temos muitas situações de guerras, né, de povos que sofreram muito na vida, né, na mão de dominadores e que adquirem independência, né, se tornam autônomos, que por sua vez vão ajudar a achar outras populações para eles explorarem, né, e para eles tratarem de uma maneira muito semelhante a que eles eram tratados, né, lá no começo dessa história. Vocês já devem ter visto essas histórias de famílias, né, que fazem vendetas, né, vinganças. Então, o pai né, puxa, me fugiu o nome agora. Tem filmes americanos e italianos que tratam muito disso, né? Os McCoy né, e as outras famílias, em que primeiro morre o filho de alguém, aí a família se vinga matando um filho da outra família, que por sua vez vai querer se vingar de novo, matando uma pessoa. E elas ficam várias gerações se vingando o tempo todo. Toda a energia acaba sendo direcionada para a dinâmica de vingança, de retribuir a dor causada. Né? E por que eu estou insistindo nisso? Porque essas dinâmicas estão presentes na nossa vida, pessoal. Nós muitas vezes nos colocamos inconscientemente a serviço de campos de dor, em que nós sofremos, né? Nós espiamos, né, a dor que foi causada no passado para alguém,
eu sou roubado por pessoas, eu sou enganado, eu sofro violência física, né? Numa posição em que eu me sinto compensando o sofrimento do passado. Ou então, eu vou ser o voluntário agora, né? Eu vou atrair vítimas para que eu seja dessa vez o algoz, para que eu, né, vá causar dor, injustiça ou sofrimento nessas pessoas, né? E quando eu consigo me dar conta dessas dinâmicas, quando eu me percebo nesses papéis, isso é muito transformador. Porque eu posso começar a escolher ter um relacionamento diferente com essas histórias, que é renunciar a resolver esse passado, né? É começar a fazer o exercício de identificar de onde vêm essas dinâmicas e poder olhar para elas com muito carinho e amor e esgotar elas, né? Respeitar essas histórias do passado, devolver isso para o passado e olhar para essas figuras e dizer assim, ó, eu já paguei a minha parte, eu não devo mais nada para essas histórias. Eu, a partir de agora, eu renuncio a seguir reproduzindo essa dinâmica. A partir de agora, eu faço diferente, né? Eu compenso isso de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês, né? Nós temos uma dinâmica de culpa, de nos sentirmos culpados quando algo de muito ruim acontece para outras pessoas. Vou dar um exemplo muito comum, né? Um aborto na família, né? Nossa mãe perdeu uma criança e depois ela engravida novamente e nós nascemos, né? Nós temos uma tendência a carregar uma culpa inconsciente por essa criança que não vingou, que morreu antes de nós, né? É como se tivesse uma injustiça fundamental aí. Ela não teve o direito à vida e a vida me foi dada, né? Me sinto culpado por viver e ela não. E quando essa culpa é muito forte, nós criamos dinâmicas inconscientes para compensar isso. Eu vou ficar doente, por exemplo, e vou acabar morrendo, para me igualar com essa primeira criança que morreu, né? Então, isso é muito comum, né? Históricos de crianças que vêm depois de abortos, é muito comum que essas crianças tenham depressão, por exemplo. Elas se sentem culpadas, elas carregam a dor desse irmão que não vingou. E quando a pessoa se faz consciente desse processo, pessoal, ela pode fazer uma escolha diferente, né? Ela pode, por exemplo, trabalhar, se libertar em relação à culpa de estar viva, né? Trabalhando a seguinte demanda, né? Ainda que eu morresse, eu não vou devolver a vida para essa criança que morreu. Então, a melhor maneira de honrar a história desse irmão que faleceu, né? Que se sacrificou, é vivendo tão intensamente que eu viva por mim e por ele também, né? Como se eu trouxesse ele, né? Carregasse ele no meu coração. Então, é como se eu olhasse para a história da morte dele e dissesse assim, eu escolho viver intensamente por mim e principalmente por você, né? Eu carrego você comigo, né? E faço algo bom na minha vida de tal maneira que você aproveite também. Percebe como eu ressignifico a experiência, né? A mesma experiência que no primeiro modelo me faz sentir culpado, né? Ele morreu, eu não quero viver. Na segunda experiência, falou, ele morreu. E exatamente porque ele morreu, eu vivo por nós dois. Eu vivo com mais intensidade ainda. Percebe como numa dinâmica eu crio culpa, na outra dinâmica eu crio permissão para viver. Eu elimino a culpa. Essas tomadas de consciência, essas ressignificações é que podem transformar essas dinâmicas inconscientes em que nós estamos presos. Ok? Então é muito importante, pessoal, a gente perceber as autossabotagens em que nós estamos metidos. É por isso que em constelações, por exemplo, a gente sempre dá muita atenção para entender principalmente as doenças e as situações de dor em que nós nos envolvemos, né? Para ver em que medida eu não estou me culpando por coisas que nem são da minha história, né? Por dores que são muito anteriores a mim, que eu posso ter pego da minha mãe, do meu pai, né? Muitas vezes desenvolvendo uma mesma doença que eles têm, né? Num esforço inconsciente, mágico, infantil, né? De carregar a dor de outro comigo, para ver se eu alivio o que o outro carrega, né?
Então, esse talvez seja um dos exemplos onde é mais importante isso que eu estou chamando de autoconhecimento. A capacidade de me dar conta das minhas dinâmicas de autossabotagens. Vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos várias dinâmicas de autossabotagem acontecendo agora, nesse exato momento. Né? Eu posso ter uma dinâmica sabotando a minha relação afetiva, eu posso ter uma dinâmica sabotando a minha saúde física ou emocional, uma terceira dinâmica sabotando a minha vida profissional. Né? São contratos inconscientes em que eu me condeno a sofrer. Né? Então eu não permito ser feliz, ser próspero, ser saudável e assim por diante. E quando eu entendo, então, qual é o elemento causador, qual é a dinâmica causadora, eu posso ressignificar e cancelar o contrato de autossabotagem e substituí-lo por um contrato de permissão para ser feliz, prosperar, ter saúde. Né? No processo de ressignificação, eu posso me liberar para coisas que eu estou bloqueando hoje. E essas tomadas de consciência, essas ressignificações são o que realmente transformam a nossa vida, nos dão autonomia, né? E nos permitem crescer enquanto pessoas. Ok? Então, basicamente, o que eu atrapalhei para vocês? Estou sugerindo aqui para vocês, pessoal, a gente aprender a se comportar na vida, né, da mesma maneira como nós vemos os representantes atuando numa constelação. Né? Aprender a ver a vida como uma grande constelação, né, e pensar, inclusive, espacialmente. Né? Como que eu estou me posicionando nessa grande constelação? Qual é o lugar que eu ocupo hoje? Qual é o lugar que eu deveria estar ocupando? Como estão as hierarquias, né? Onde estão os elementos importantes, os elementos menores, estão nos seus lugares? E quais são as dinâmicas de troca que eu estou realizando com essas pessoas do entorno, né? No sentido de ver permissões, exclusões e bloqueios, né, motivados por culpa. Ok? Então é um pouco disso da ideia que eu queria desenvolver com vocês. Eu queria abrir agora para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, para se sentirem à vontade aí para vocês podem, por exemplo, vocês podem escrever no chat se quiserem, podem me enviar por texto ou vamos ver, tá, a maioria das câmeras estão fechadas. Né? Se alguém quiser abrir o microfone, apenas escreve eu, né? Aí a gente libera para uma pessoa de cada vez, para a gente não ter microfonia aqui. Então fique à vontade, pessoal. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, podem se manifestar. Ok? E agora, o que é todo esse silêncio aí? Andréia está querendo se manifestar, é isso? Eu recebi um pedido para abrir o microfone. Se quiser, fica à vontade, Andréia, pode falar. Ah, tá. A Marta. Como saber o que bloqueia da infância? Então, a melhor maneira de identificar os bloqueios, Marta, é a gente acompanhar as nossas culpas. Então, toda vez que eu me sinto culpado em relação a alguma coisa, que eu me sinto com não permissão, né, eu estou provavelmente olhando para um bloqueio que muito provavelmente foi criado lá na infância. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu venho de uma família muito simples, né, em que o pai e a mãe são bastante pobres, e de repente eu consigo atuar numa área que eu consigo ter muito sucesso profissional, eu começo a ganhar muito dinheiro, e cada vez que eu olho para esse dinheiro que eu estou ganhando, eu não me sinto feliz, eu me sinto culpado. Né?
É como se eu dissesse assim, eu tô tendo algo que meu pai e minha mãe não tiveram, né? Isso me gera culpa, né? Eu não acho que mereço esse dinheiro, né? Aí essa culpa me causa tanto desconforto que eu dou um jeito de sumir com esse dinheiro, né? Isso é um exemplo de bloqueio da infância, né? E é fácil identificar pelo sentimento de culpa. E a Sara está perguntando, e como que eu venço esse bloqueio? Eu preciso ressignificar a questão da culpa. Então, essa questão do sofrimento do pai e da mãe, né? Eu ressignifico essa pena que eu tenho deles, né? O fato deles terem, né, sido pobres ou serem pessoas simples, tudo faz parte do destino deles, né? Quando eu consigo olhar para eles e aceitar que eles são dessa forma, que eles foram dessa forma, né, e que isso faz sentido, né, para as demandas inconscientes deles, né, que faz parte das escolhas inconscientes deles, né, eu paro de ter pena deles e começo a ver eles tal como eles são, né, pessoas cheias de dons e cheias de limitações, né. Então, eu posso me tornar autônomo em relação à história deles. Eu honro a história deles, né? E posso fazer escolhas diferentes, né? Posso olhar para eles e dizer, eu escolho fazer diferente, né? Eu vejo, né, o quanto essa questão da pobreza foi importante para vocês, o quanto atendia, né, de dinâmicas da vida de vocês, né? Eu respeito essas escolhas, eu honro essa história de vocês, mas eu escolho fazer diferente. E posso olhar para o dinheiro então e dizer, eu tenho permissão para ter, né, para ter esse dinheiro, né? Ele é fruto do meu trabalho, do meu esforço, né? Não me sinto mais culpado em relação à figura do pai e da mãe, né? Não me sinto tendo que sofrer também o que eles sofreram, né? De novo, a ressignificação, né? Falo, agora eu posso ser próspero por mim e também por eles, né? Então, estou dando um exemplo, pessoal, né? O que nos libera da culpa é a ressignificação, é a capacidade de ver diferente. Isso envolve tomada de consciência. Não é uma frase que eu vou ficar repetindo mecanicamente que vai transformar alguma coisa, né? A Marta está te perguntando assim, e quando eu não me lembro nada, né? Tem um espaço vazio, tem um vazio no espaço, e como eu enxergo e resolvo? Né? Como que eu chego no ponto inicial? Ok. Então, nem sempre eu preciso conhecer a história, né? Não é como a psicanálise faz, né? Que ela quer chegar na história inicial, né? E é muito importante na psicanálise, né? Às vezes eles trabalham até com hipnose para reconstituir essa memória. Eu não preciso necessariamente chegar nessa primeira história, né? Eu não preciso lembrar. Mesmo porque, muitas vezes, essa história é transgeracional. Ela é do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Eu não tenho a recordação, né? Eu tenho uma informação que viajou de uma geração para outra. Então basta eu abrir um espaço para eu conseguir me conectar com essa história, qualquer que seja ela, né? Eu vou ter sentimentos, né? Eu vou olhar, por exemplo, para um elemento excluído, né, que fica deitado no chão numa constelação, né? Alguém que morreu com muita dor e a qual eu estou ligado sistemicamente. Eu acompanho a história dessa pessoa, né? Na dinâmica de constelação, eu olho para essa pessoa e digo assim para ela, né? Eu por você, né? Eu sofro por você. E eu me bloqueio, eu me proíbo por você, né? Para honrar ou para espiar a sua história. Então, é só importante entender que eu estou preso em alguma história de dor, né? Cujos detalhes eu não conheço. Mas quando eu me permito olhar para essa história de dor e compreender que essa história de dor é independente de mim, ela está fora de mim, está ligada a uma outra pessoa, é essa sensação que constrói a ressignificação. Eu posso começar a olhar para essa mesma história e dizer assim, né, falar, agora eu tenho consciência da sua dor, da dor que você passou, de tudo que você sentiu, né? E eu estou tendo consciência do meu desejo inconsciente de querer te salvar dessa história, né? E eu compreendo que isso é impossível, porque tudo isso já aconteceu, pertence ao passado.
foi assim. Né? Ainda que eu me arrebentasse todo, que eu acabasse com a minha vida, não mudaria absolutamente nada no que aconteceu. Né? Então, eu estou renunciando agora a querer modificar essa história do passado. Né? Eu estou aceitando que ela aconteceu dessa forma, né? Assim. E eu vou tomar as lições dessa experiência de vida, por mais dolorosas estejam sido, né? E eu me comprometo a fazer algo bom com tudo isso. Né? Ou seja, eu me comprometo a viver de maneira tão intensa que eu possa fazer algo bom, eu possa compensar isso de outra forma. Ok? Então, eu substituo a dinâmica de me sabotar para sofrer que nem a outra pessoa, pela dinâmica, muitas vezes, de me empoderar e poder ajudar outras pessoas que têm um histórico parecido. Quer ver um exemplo muito bom de compensação positiva? É alguém que vem de uma história muito dolorosa, né? Alguém que presenciou a mãe morrendo de câncer, por exemplo. Né? Imagine aquela criança com aquela sensação enorme de impotência, né? Eu não consegui salvar a vida da minha mãe. Né? A criança tem muito essas ideias. Né? Aí qual que é a dinâmica que ela constrói? Como eu não pude salvar a minha mãe, eu vou me punir. Né? Eu mereço sofrendo. Eu não consegui ajudar ela. Né? E desenvolve um câncer também. Né? Na dinâmica positiva, pessoal, a criança olha para isso, né, sente culpa porque não ajudou a mãe. E qual o contrato que ela assina? Eu vou ser capaz, eu vou ajudar outras pessoas que tiveram um problema nessa minha mãe. E ela cresce, estuda, se transforma numa médica e vai estudar, né, câncer e ajudar pessoas que têm problema de câncer. Né, não. Percebe como inconscientemente o que movimenta ela ainda é o esforço de salvar a mãe. E cada pessoa que ela ajuda, ela está compensando a frustração de não ter salvado a mãe. Mas essa é uma maneira boa, né, da pessoa lidar com isso. Então essa dor movimenta ela e dá força para que ela possa apoiar outras pessoas. Você vai ver essa dinâmica em advogados, em juízes, em pessoas na área de segurança pública, né? Pessoas querendo compensar dores do passado, né, que elas foram incapazes de resolver, ajudando outras pessoas. E essa é uma maneira boa de resolver isso. Né? É um bom jeito de compensar. Ok? Ficou claro dessa maneira, como eu falei? Tudo bem? Eu estou vendo aqui os alunos da minha formação de consteladores também. Né? A Renata, que é consteladora familiar também. Fique à vontade, se quiserem fazer algum comentário, alguma consideração. Ana Gil, se quiser abrir o microfone, Ana, pode falar. Eu não sei se a Sara queria fazer uma pergunta dentro do que você respondeu, mas porque minha pergunta seria uma troca, assim, um serviço, um sistema a serviço do outro, né? Entre um chefe e um funcionário, por exemplo. O chefe está projetando o filho no funcionário e o funcionário está projetando o pai ou a mãe no chefe. Havendo, por exemplo, uma constelação do funcionário, a dinâmica com o pai ou a mãe pode estabelecer uma harmonia. Sim. E aí, e o contrário? E o contrário? Esse chefe vai parar de agredir um funcionário que se submeteu a uma constelação? Como que isso se dá? Então, a ideia básica aí, Ana, é a seguinte, eu adquiro autonomia em relação à minha história, né? Então, a gente falou, né, das compensações sistêmicas, né? Então, uma vítima está sempre pedindo um vilão e um vilão está sempre atraindo uma vítima. Né? E ok, eu sou, por exemplo, o funcionário que está sendo agredido por esse chefe, né? Eu estou a serviço de uma história, eu preciso sofrer por causa dela, né? É por isso que eu estou lá, e por isso atraí esse chefe. Se eu consigo ressignificar a maneira como eu lido com isso, né, e me livro dessa culpa inconsciente, eu não preciso mais passar por esse processo. Né? Eu passo automaticamente a poder lidar com isso de uma outra maneira. Né?
Então, o que vai acontecer? Eu libero sistemicamente esse chefe. Né? Então, pode ser que eu perca o emprego, por exemplo, né? Porque eu vou encontrar um chefe diferente agora para trabalhar uma outra história. Né? E esse chefe vai atrair um segundo funcionário, né? Se ele não mudou nada, se ele não ressignificou nada, ele vai continuar atuando como perpetrador. Ele vai atrair uma segunda pessoa que precise ficar na posição de vítima, entende? E eu vou procurar uma outra dinâmica, né? Essas ressignificações, pessoal, elas imediatamente criam respostas externas. Né? Eu vou para um outro lugar, para uma outra história sistêmica que está pedindo para ser vista. Né? Percebem como isso ajuda a entender um pouco as dinâmicas de afastamento, né? De relações que terminam. Né? Então, nós ficamos juntos o tempo que faz sentido para essas dinâmicas acontecerem. Né? Eu estou simplificando essas histórias. É claro que tem mais coisas além da questão da vítima e do vilão. Né? Tem várias dimensões de aprendizado e de trocas que nós fazemos entre nós. Né? E à medida que eu tenho tomadas de consciência, eu posso ocupar outros papéis. Eu não preciso ficar mais, né, nesse lugar da vítima, no que a gente chama de compensação arcaica, né? No amor que causa dor. Né? Eu me liberto dessas histórias e posso ir para outros papéis que me estimulam o crescimento interior. É assim que funciona a dinâmica. Então eu realmente vou ser liberado desse lugar e uma outra pessoa que ainda está presa naquela história vai ocupar o meu lugar. Né? Tudo bem? Ficou claro assim? A Sara está perguntando se as compensações também atuam como ressignificação. Sim ou não. Tem compensações que são muito inconscientes. Elas são positivas, elas são boas, mas a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Né? Não, às vezes é constelando ou fazendo terapia que a pessoa percebe a dinâmica de compensação não pela dor, né? Compensação pela vamos dizer assim, pela ação positiva, né? Pela reparação. Eu posso reparar pela dor ou posso reparar com ações construtivas, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente não tem consciência, pessoal. Normalmente nós temos a opção de escolher, né? Então, muitas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós poderíamos ter substituído por compensações, por ações compensadoras, né? E não por dores. Mas, né, depende do nosso nível de consciência. Né? A dor, para nós, dialoga muito com o nosso inconsciente. Né? Quando existe muita culpa, nós atraímos dor. Né? Nenhum de nós gosta de sofrer, mas o sofrimento nos gera o que o Heininger chama de boa consciência, né? Diminui a culpa. Né? E é por isso que muitas vezes nós procuramos o sofrimento. É o ganho secundário do sofrimento. Né? Eu não preciso lidar com a culpa. Ou, né, a culpa é menor. Ok? Tudo bem até aqui? Ficou claro essa ideia? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Então, agradeço a Ana pela intervenção. Acho que, né, deu oportunidade aí para a gente explicar essa questão, né, que eu acho que é interessante. Não... Pode falar, Ana. Fique à vontade. Então, uma das perguntas que eu queria te fazer é assim, você faz constelação presencial, faz online individual e você já fez online, assim, em grupo, como a gente está, por exemplo? Seria possível fazer, se alguém quisesse? Sim, é possível. A gente pode fazer de duas formas, né? Ou posicionando, usando bonecos, né? E atribuindo os bonecos para pessoas que estão do jeito que nós estamos aqui, né? Elegendo representantes para atuarem através dos bonecos. E tem consteladores, pessoal, que fazem sem representação espacial. Né? Eles
Nós vamos imaginar a constelação do jeito que nós estamos aqui. Nós atribuímos representantes, né? Por exemplo, o Fabrício representa um cliente, eu peço para o Fabrício olhar para o pai dele. Então o Fabrício vai imaginar a cena e vai descrever para mim como está se sentindo. É possível constelar assim também, né? Eu tenho um pouco de resistência para trabalhar muito online em grupo, né? Eu sinto muita falta de trabalho presencial, né? Eu falo isso o tempo todo para os meus alunos. Né? Eu sou sinestésico, né? Eu gosto de espaço, eu gosto do contato com as pessoas. Né? Mas é uma coisa que a gente pode fazer sem problema nenhum. Eu ando me desafiando a olhar para esse bloqueio, né? Por que é tão difícil para o Marcelo querer trabalhar online? E com certeza tem alguma coisa aí da minha história aí pedindo para ser vista, né? Existe algum bloqueiozinho aí, algum desconforto, né? Pedindo para ser visto. Então, eu estou planejando, né? Estou me programando para a partir do começo do ano que vem, a gente começar a fazer com mais regularidade atividades em grupo também, online, né? Para começar a exercitar esse tipo de campo. Ok? A Marta tá brincando aqui. Ficou muito claro, agora refleti a noite toda. A ideia desses temas, pessoal, é criar desconforto mesmo, né? Se alguém ficou desconfortável, é legal, né? Nós atingimos o objetivo. Autoconhecimento é um negócio desconfortável, né? Quando a pessoa acha muito fofo um caminho de autoconhecimento, alguma coisa está muito errada, né? Autoconhecimento envolve dor, envolve choque, né? Nós vamos ver coisas que não é legal ver. Né? Olhar para a nossa sombra, pessoal, não é agradável. Olhar para os meus medos, para as minhas inseguranças, para os meus ódios, para a minha capacidade de machucar o outro. Né? Não é agradável. Não, eu não conheço alguém que olha para essas coisas e fala: opa, tô vendo a minha sombra. Né? Não, a gente chora, a gente fica chocado, a gente não quer olhar, a gente quer fugir. Né? É doloroso, é por isso que demanda muita coragem, demanda muita disposição. E vejam só, é por isso que muitas vezes a gente escolhe o caminho do autoconhecimento quando o desconforto é insuportável. Né? A vida nos coloca em situações tão difíceis que não resta outra coisa que não seja começar a trabalhar com autoconhecimento. Né? E às vezes o desconforto né, ele tem um mal necessário aí, né? Ele é o combustível que nos faz caminhar nesse sentido, ok? Prestar atenção para ver as entranhas, exatamente. Né? É complicado, é doloroso. Mas percebem, exatamente porque essas coisas são reais, estão lá, é importante a gente perceber que a gente se dá conta delas. Né? Quanto mais eu tento esconder, né, mais essas coisas assumem o controle, né, e governam a minha vida. Né? Eu me torno escravo da minha sombra. Né? E a maioria de nós, em alguma dimensão, somos assim, pessoal. Né? Nós estamos em relações afetivas dominadas pela sombra, nós estamos em relações profissionais dominadas pela sombra, nós estamos em relações, né? Nós estamos numa sociedade que é dominada pelo que ela não aceita, pelo que ela rejeita, por aquilo que ela não quer ver. Né? Então, é sempre doloroso quando a gente percebe, por exemplo, a pandemia acho que está cumprindo muito essa função, né? Da gente descobrir, por exemplo, exatamente o que é a sociedade que nós vivemos, né? O lugar que nós vivemos, as pessoas que nos rodeiam, as coisas que mobilizam as pessoas. É doloroso ver isso, né? Mas é muito bom perceber que existe isso, porque aí nós podemos lidar. Quando as coisas se tornam vistas, nós podemos administrar elas. Né? Quando elas estão na escuridão, ocultas, né? Aí é que é o problema, né? Eu não vejo. Né? E normalmente aquilo que me derrota é aquilo que eu não vejo. Né? Eu aprendo a lidar com as coisas que eu vejo. Dói no começo, sempre dói, mas exatamente porque dói, eu vou construir uma maneira de lidar. Ou eu ressignifico, ou eu crio formas de administrar isso. Né? Mas é a partir do olhar, do admitir que existe,
é que eu consigo transformar. Ok? Muito bom. Então, era um pouco disso que eu queria refletir com vocês hoje. Essa era essa reflexão que eu queria enfatizar, né? Não, às vezes me preocupa um pouco, né? Às vezes a gente está criando meio que fã-clube da constelação, né? A gente adora ir em constelação, é legal, tal. Mas eu acho fundamental, pessoal, a gente não perder do horizonte a questão do autoconhecimento, né? É para isso que a gente vai numa constelação. E, na verdade, eu acho que é para isso que a gente vive, né? Pensar a vida como um grande ginásio psicológico, né? Em que nós estamos desafiados nós temos matérias para aprender nessa vida, né? Nós temos grandes professores presentes aqui para nos ensinar coisas, né? Então, tanto pessoas que nos amam demais, né? Que tem muita coisa para compartilhar com a gente, como inclusive as pessoas que nos odeiam bastante, né? Elas também são professores muito eficientes, né? E às vezes nos trazem algumas das lições mais fundamentais, né? E a gente começar a absorver essa pegada de olhar para a vida como oportunidades de aprendizado, né? E o tempo todo estar olhando e se desafiando isso, né? O que eu estou aprendendo com tudo isso? O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi nessa relação afetiva, profissional, de amizade ou de outra natureza? Né? Qual é o aprendizado? Né? Qual é o autoconhecimento que eu estou extraindo de tudo isso? Ok? E a gente vai vendo com o tempo o quanto isso tem um enorme potencial transformador, o quanto isso nos transforma. E o quanto é importante para nós, né, estarmos nesse fluxo da transformação, né? O quanto isso dá significado para a nossa vida, nos preenche enquanto seres humanos, né? E nos empodera também para poder influenciar outras pessoas a se transformarem, né? É um magnífico círculo virtuoso, né? Então, eu acho que também é muito fundamental, né? Exatamente porque o autoconhecimento é tão doloroso, que a gente se rodeie também de pessoas que também estão comprometidas com o autoconhecimento, de tal maneira que a gente se apoie mutuamente e se provoque mutuamente, né? Para que a gente continue nesse caminho, para que a gente continue crescendo e tendo essas tomadas de consciência, tendo esses aprendizados transformadores. Ok? É isso. A Sara está se despedindo, né? Ela está precisando sair. Eu estou encerrando, né? É a parte que eu queria considerar aí, pessoal. Agradeço muito pela presença de todos vocês, né? Esse aqui é um formato que eu gostaria de tornar mais frequente também, né? Começar a selecionar alguns temas para a gente estar eventualmente se encontrando aí e refletindo juntos, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre eles. Até agradeço se quiserem sugerir alguns temas para a gente poder estar tratando em palestras futuras. Ok? É isso. Um abração, pessoal. Agradeço muito pela presença de todos vocês. Desejo aí muito sucesso, muita felicidade, tudo de bom. Um abração. Tchau, tchau.